de câmera e áudio vocês já sabem, né? Estão olhando Sim. parte na mesa. Vou dar um instrutivo. Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o João. E hoje temos um episódio especial, um episódio que a gente vai falar de fungo, mas a gente não vai falar de fungo em qualquer situação. A gente vai dar uma priorizada e vai falar de fungos em pacientes imunodeprimidos, que é uma população de risco para esse tipo de infecção, que a gente tem que ter uma visão geral para começar, pelo menos, a entender o assunto, né, Jordan? Exato. E a gente vai... É um tema extremamente amplo, né? Falar sobre infecção fúngica imunossuprimida. E aqui a gente vai focar um pouco mais em fungos filamentosos, né? Então, só para a gente relembrar, já tem episódio sobre isso, se quiser é só checar ali. A gente tem as leveduras, né? Que são, principalmente, a gente tem criptococo. Isso é mais no contexto em alguns pacientes de HIV, pacientes com transplante de órgão sólido. A gente tem a cândida, que é a infecção fúngica mais comum, muito comum em paciente neutropênico, paciente que tem faz transplante autólogo e etc. Tem algumas outras um pouco mais raras, eu chamo a atenção para o tricósporo, que também é levedura. E agora a gente vai focar sobre infecção de fungo filamentoso, que a gente tem 3 importantes, né? A gente tem um aspergillus, que é disparado o mais comum, tanto é que a maioria das vezes a gente não faz o diagnóstico microbiológico e acaba tratando pensando que é aspergillus. E tem outras duas que dividem a segunda posição, mas geralmente o Fusarium fica como segunda posição e também temos a mucormicose. A gente vai fazer uma abordagem geral de como que é mais ou menos o diagnóstico sindrômico dessas infecções. É isso aí. É interessante porque sempre importa muito o host. A gente vai falar aqui muito focado em oncohematologia, principalmente, né? E os neutropênicos, algumas outras formas de imunossupressão. Mas a gente vai focar mesmo nessas infecções. E aí a gente vai falar menos de candidemia, então tem episódio de candidemia, a gente fala sobre fungo, sobre esse fungo em uma outra situação. A gente vai abordar mais o filamentoso e o que tem de diferente. Porque com o tempo, né, então a história da profilaxia em hematologia começou assim, muitas infecções por cândida, aí começou a se usar fluconazol e a gente começou a ver muito menos infecção por cândida e começou a aparecer esses fungos filamentosos. Então a gente vai falar muito mais deles hoje, que são os fungos mais importantes aí do mundo moderno. E a gente vai deixar a candidemia para aula de candidemia. Hoje ela virou mais uma coisa de escape, uma situação menos comum. A gente, em geral, está dando profilaxia que pega a cândida. Eu só queria abrir um parênteses. Quando a gente vai falando dos fungos, né? A gente fala, a candidemia é mais comum, os fungos filamentosos. O João até falou a palavra host. Então, tudo isso que a gente está falando, o paciente tem total influência na infecção. O que eu quero dizer com isso? O host, né? Nosso paciente é um paciente imunodeprimido. Quando a gente fala em cândida, a cândida, a gente encontra em todo canto, né, esse fungo no nosso intestino, né, a gente é colonizado por ela. Já os fungos filamentosos, diferente da cândida, você até pode encontrar eles no ambiente de forma muito presente, mas o ambiente influencia muito mais do que talvez necessariamente a cândida que está lá. Todo mundo deve ter uma cândida no intestino. Exatamente. Então, é sempre, no mundo dos imunodeprimidos, sempre vai ser assim, qual é o patógeno, onde ele está, por onde ele entra, tal, e como é que é o hospedeiro, qual é o grau de imunossupressão, qual que é o ponto ali das vias imunológicas que está bloqueado, inibido, que não está funcionando, qual a parte. E aí, cada paciente vai ter uma forma diferente. Então, a gente falou da cândida, a gente vê muito em HIV, candidíase mucocutânea. Aí o cara vai para UTI, ele tem candidemia, o paciente oncohemato por causa da mucosite também é outra pegada. Então, são pacientes muito diferentes. Conforme o defeito imunológico, você vai ter diferentes infecções. E aqui a gente vai falar, por exemplo, de aspergilose. Se vocês voltarem no episódio de aspergilose, que a gente falou de todas as formas da aspergilose, a forma da aspergilose crônica, a cavidade, aspergiloma, nós não vamos falar disso. Porque nós estamos falando do paciente, em geral, oncohematológico, que vai ter uma imunodeficiência grave, ou da imunidade celular, ou ele vai estar neutropênico, normalmente é um dos dois. E esse cara vai ter uma lesão que é anjo-invasiva. O fungo invade o vaso, ele é muito mais agressivo, não tem aquela coisa de cavidade, meses. Aqui é uma doença muito mais aguda, muito mais grave, muito mais letal, muito mais rapidamente fatal para o paciente. Então, mais grave. Então, assim, só para reforçar até um termo que eu fui aprender quando eu comecei a estudar fungo, é o termo ubictário, né? Que é o bictário. O bictário significa que é o paciente que está... O paciente, significa que o bicho ali, no caso o fungo, ele está presente em todo o ambiente. Então, se ele está presente em todo o ambiente, que no caso, por exemplo, aspergillus, tem relato até de achar em estação espacial, por exemplo, aí a gente... Por que algumas pessoas têm e outras não? Isso aí demonstra a importância do hospedeiro. Então, João,
Vamos agora falar qual é o hospedeiro de risco, quando que a gente vai pensar em infecção fúngica. Então, a gente já frisou bastante que isso é o mais importante. Então, quem que é o mais culpado ali? Vamos Quem lá. que é o principal? Lembra quando a gente falou com o pessoal da a hematologia, que todo infecto tem que saber? Tinha lá o cara que mais recebia aquela químio pesada que ficava mega neutropênico por um período muito longo. Era a leucemia aguda. Esse era o número 1. E ele recebia uma terapia de indução para entrar em resposta daquela leucemia, com uma químio bem pesada. Então, a indução, especialmente da leucemia mieloide aguda, mas também da linfóide, mas da mieloide aguda, que é o famoso 3+7, nós falamos bastante sobre isso no episódio com os hematos, é aquela que vai ter uma neutropenia bem prolongada. Se o paciente for refratário, então ele recebeu um ciclo, não dá certo, ele recebe mais um ciclo, mais um tempo de neutropenia. Então, esse é um doente classicão, muito assim, característico desse paciente fazer uma infecção fúngica invasiva. Esse termo que a gente vai usar, a gente vai fazer várias vezes, doença fúngica invasiva, a gente vai falar esse termo aqui, porque é o termo que é usado em oncohematologia para essas infecções que são realmente graves, e porque muitas vezes a gente não tem exatamente qual é o fungo, a gente tem uma ideia, então a gente fala doença fúngica invasiva, depois a gente fala aspergilose pulmonar invasiva, por exemplo, que é a forma mais comum. Então, o primeiro cara é a LMA, o famosão em terapia de indução, e se for refratário, quanto mais ciclos de químio, mais tempo de neutropenia, pior. E o outro grupo clássico de doença fúngica invasiva no mundo da oncohematologia é o paciente que recebeu o transplante alogênico e ele evolui com aquela doença do enxerto contra o hospedeiro, que a gente falou nos episódios anteriores, e ele recebe uma imunossupressão especial ali para isso. Tá? Então, ele está imunossuprimidão e com doença do enxerto. Então, esse combo, esses dois grupos, são considerados altíssimo risco. E nesse momento também é importante ver quem é baixíssimo risco, o que é muito raro. Então, a gente falou aqui, no tratamento dos linfomas e do mieloma, existe o transplante de medula óssea autólogo, que é uma superquímio. E a gente vê menos de 1% de doença fúngica invasiva nesses pacientes. Muito menos fungo. Então, esse grupo é um grupo de baixo risco de doença fúngica. Os transplantes de órgão sólido, a maioria, exceto pulmão, ali é um risco mais baixo também. Transplante renal. Não vê todo mundo fazendo aspergilose invasiva, não é comum. Tá? E aí nós temos hoje uma categoria que é a mais difícil, que é a categoria de risco intermediário, que aí é uma bagunça. Que aí começa a ficar super difícil. Porque a gente sabe quem tem baixo, quem tem alto, e aí no meio... Cada vez que eles inventam alguma molécula, uma situação, um corticoide, uma combinação de drogas, um mecanismo novo, pode aumentar o risco dessas infecções. Então, beleza. Então, a gente viu assim que tá muito relacionado com um deficiente de imunidade inata, né? Deficiente de neutrófilo, que é a primeira coisa que chega ali para combater a infecção. Então, a gente sempre pensa muito, quando o paciente está neutropênico, o paciente está com 0 neutrófilo, a gente fica super preocupado. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, que o João falou... Às vezes o paciente está com uma doença do enxerto contra o hospedeiro, às vezes ele fez um regime de condicionamento que fez uma linfodepressão, então é muito importante também a imunidade celular, não só a deficiência de neutrófilo. Então, às vezes o paciente está com neutrófilo bom. E aí Exato. o paciente tem um GVHD, né, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, está usando uma dose super alta de corticoide, ou então tem que usar alguma outra medicação linfodepletora, e esse paciente é um alto risco. Aí, na parte do intermediário, Que é o mais que é o mais difícil, a gente começa a fazer uma somatória de coisas e vai muito também pela experiência clínica e tentando entender alguns fatores de riscos que podem aumentar ou diminuir esse fator de risco que a gente vai pensando, né? E por que é importante definir esse alto e baixo risco? Porque hoje em dia a gente tem algumas estratégias que é principalmente profilaxia, o que a gente vai adotar, qual que vai ser a estratégia para a gente... tentar evitar com que a pessoa tenha essa infecção, que a gente já está falando, se o paciente tem alto risco e a gente não tem vacina, a gente tem que fazer alguma coisa. Exato, eu acho que isso é muito interessante, porque é legal falar quais são as estratégias, né? Então, o Jordão falou da profilaxia. Se eu sei que o paciente tem um risco muito elevado, e eu tenho uma medicação que pode ajudá-lo a não ter esse risco, ou diminuir, e é um paciente que eu sei que é risco alto, eu vou dar profilaxia para ele nem ficar doente. Deu para entender aqui, a gente falando um pouco, a gente não falou exatamente isso, essa informação, mas deu para entender porque a gente falou que essa infecção, geralmente as infecções fúngicas às vezes têm um prognóstico ruim. São infecções graves, de alta mortalidade. E é isso mesmo, 50%, 60%. E aí vale falar uma coisa que eu gosto de falar sempre quando a gente começa a discutir. Eu falo muito assim, o prognóstico da doença fúngica depende do controle da doença de base. Então, o que significa isso? Isso acho que é uma coisa bem legal falar, porque as doenças fúngicas invasivas todas têm alta mortalidade nesses pacientes, e importa muito se esse cara recuperou da doença. Ou seja, você conseguiu tirar a imunossupressão que causou a infecção fúngica? Se você não consegue, geralmente esse cara vai muito pior. Então, a gente fala muito assim, tá com leucemia, tá bom, fez a indução, continua com a leucemia, não, tá refratário. Se esse cara não recuperar os neutrófilos, por exemplo, ele vai morrer de infecção fúngica. Importa muito o controle da doença de base.
no transplante de medula com doença do enxerto, se a doença do enxerto você não consegue controlar ela e reduzir a imunossupressão, geralmente isso também significa problemas para o paciente. Então, parte do tratamento e do prognóstico dessa doença de alta mortalidade é o que você faz com a causa, com o problema imunológico dele. Inclusive, o tratamento, um dos princípios também é você manter até reverter, se possível, o problema que causou. Então, até ele recuperar da neutropenia, você mantém o antifúngico, por exemplo. E aí, uma estratégia é a profilaxia. O que é profilaxia? Dar uma medicação antes do paciente ficar doente, porque eu sei que o risco dele é alto. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é uma coisa mais antiga. A gente falou já discutindo neutropenia febril aqui, que é febre, pensar em fungo porque o antibiótico não está resolvendo. Tem essa história? Tem gente que começava antigamente o antifúngico empírico. Eu não sei o que é, começa o antifúngico porque o paciente está mantendo febre. Era uma estratégia mais antiga. Ou mesmo quando você vê uma imagem, uma lesão, alguma coisa que sugere fungo. Então, estou olhando o meu paciente, parece uma lesão na pele que sugere infecção fúngica. Parece uma lesão no pulmão que sugere infecção fúngica. Eu trato empiricamente. Aí tem a terapia dirigida, a estratégia de terapia dirigida, claro, a hora que eu isolei o fungo, tá na minha mão, eu sei qual fungo é, eu dou a terapia adequada para ele. Eu vou descalonar, vou ajustar. Essas terapias empírica dirigida, elas podem ser um pouco tardias, porque o paciente já está doente. Então a profilaxia começa antes do paciente ficar doente, a empírica quando ele já ficou doente, eu não sei ainda o que é, e a dirigida quando eu sei exatamente o que é. E no meio do caminho existe uma estratégia que a gente falou muito no episódio de citomegalovírus, que é a estratégia chamada preemptiva. O que significa isso? Preemptivo é um termo que vem da guerra, significa atacar antes de ser atacado. Eu sei que você é atacado, então eu vou atacar primeiro. Então eu uso um marcador, um biomarcador, para saber, esse cara vai ter infecção fúngica? Antes dele ficar com uma consequência da doença, ele tem um marcador positivo. No caso, aspergilos, a gente vai falar de galactomanana, que é o marcador mais usado para esse contexto, né? E eu vou fazer esse marcador de maneira seriada, às vezes o marcador positivo antes do cara ficar doente. Daí eu sei que esse cara merece um tratamento diferente. Então são 4 estratégias: profilaxia, a preemptiva, que usa um marcador antes do paciente ficar doente, a empírica, quando o paciente já está com suspeita de fungo e eu começo o antifúngico rapidamente, e daí a dirigida, quando eu sei exatamente do que eu estou falando. E a gente vai trabalhar com esse grupo. A dificuldade maior é saber, profilaxia é para quem tem alto risco, mas e o intermediário? É difícil de escolher essa estratégia. Então tudo isso vai ser baseado em risco. Meu paciente é muito baixo risco, eu não preciso fazer nada disso, eu vou fazer só terapia empírica se ele tiver uma suspeita. E tem alguns que eu posso fazer o biomarcador. Então essas são as estratégias que a gente tem para abordar as infecções fúngicas de um modo geral. E aí você pode pensar, se é intermediário, na dúvida, dá profilaxia. Mas é um problema, né? Porque, exatamente, às vezes, até quando o paciente é alto risco, às vezes a gente não consegue dar por diversas questões. No momento da situação do transplante, existem muitos motivos do paciente, por exemplo, piorar a função do fígado, a função hepática. Pode ser, sei lá, um GVHD, doença do enxerto contra hospedeiro precoce, ou então ali mais precoce ainda o paciente pode ter uma doença veno-oclusiva. Toxicidade da quimioterapia. Quimioterapias, que é super hepatotóxica, e as profilaxias de antifúngicos são medicações que são classicamente hepatotóxicas, que são os azólicos. Alguns mais do que os outros, e além disso, muita interação medicamentosa. Então, isso, assim, a gente às vezes esquece de pensar em efeito colateral, quando a gente está falando de paciente imunocompetente. Se tiver, a gente suspende, observa, mas é muito comum isso no paciente da oncohemata. Então, por isso que a gente pondera muito, tá? E aí, me fala aí alguns fatores de risco desses intermediários, que a gente leva em conta. Esses intermediários é interessante porque a gente está tendo pacientes cada vez mais tratados. Então, a gente falou muito de mieloma aqui, daí as meninas falaram pra gente na aula que tem uma molécula aqui, outra molécula, agora tem o bispecífico, tem o CAR-T-cell, tem não sei o que, um montão de coisas. E essas terapias vão fazendo o seguinte. Então, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, LLA. Tem o paciente que responde super bem, tem o paciente que faz 1 ano de quimio e fica neutropênico, tem o paciente que usa uma molécula-alvo que aumenta o risco. Então, um exemplo que está muito em uma alta, que está se falando muito, são os inibidores de BTK, ou inibidores de Bruton kinase, que se usa para LLC e para linfoma do manto. Então, é uma molécula que inibe a função de célula B, mas existe um pouco de inibição de tirosina quinase de outras partes do sistema imunológico. E o IBTK, principalmente quando associado com corticoide ou com neutropenia, os pacientes têm mais infecções fúngicas, inclusive com infecções fúngicas do sistema central, que é uma coisa rara, vira e mexe aparece. Outro exemplo, os bispecíficos ou o CAR-T-cell dão uma coisa chamada síndrome de liberação de citocinas. A pessoa fica inflamadona, porque recebeu células novas, né? Células T, né? Ou o bispecífico que estimulou as próprias células T da pessoa, né? E ela faz uma coisa chamada síndrome de liberação de citocinas, que é literalmente você inflamar muito, como se tivesse com uma infecção, mas sem ser infeccioso. Uma ativação celular grande, né? E aí se usa corticoide, se usa bloqueadores de interleucina 6 ou outras moléculas. Anti-TNF se usa em pacientes com doença do enxerto.
Enfim, se usa essas moléculas para controlar o efeito adverso. Aí o paciente fica imunodeprimido e faz infecção fúngica. Existe o mieloma múltiplo, muitas vezes muito politratado, muitos tratamentos de mieloma seguidos. O cara nunca para o corticoide, sempre fazendo mais um tratamento. Então ali existem alguns pacientes que vêm aparecendo. O transplante, aí nós estamos falando um pouco de sólido brevemente, mas transplante de pulmão, por exemplo, tem muito mais infecção fúngica dentre os transplantes. Lógico, né? A via aérea, né, tá exposta, vai ter aspergilos no ambiente, esse pulmão que é imunodeprimido naturalmente vai respirar aquilo. Então tem essas coisas todas, geralmente essa associação de moléculas que bloqueiam o sistema imunológico por diferentes tratamentos, vem aparecendo cada vez mais como causas aí de infecção fúngica, né? E uma outra coisa que gosto de chamar atenção é o próprio citomegalovírus, né, que você citou, É verdade. é algo que vem muito associado, né? Às vezes a gente tem alguns estudos que falam que não tem muita associação, existe ainda é uma lacuna aí de conhecimento, a gente não sabe se o CMV é só um marcador de linfodepressão, um marcador de que o paciente está imunossuprimido, ou se ele realmente tem um papel como um possível agente imunomodulador que possa aumentar essa Exato. chance do aspergilos, ou de qualquer outra infecção fúngica possível, invasiva, né? Mas é uma coisa que é muito comum também na Associado. prática clínica. Não? Então, o paciente que, sei lá, já está com uma doença do enxerto contra hospedeiro, daí reativou o CMV, que também já é um fator de risco associado. Você vai ver o paciente está super linfodepletado. Enfim. Aí ele toma o GAN e fica neutropênico por causa do GAN. A gente vê muito isso na prática. A gente falou aqui no episódio do CMV. GAN tóxico para medula. Pronto, mais um fator. E, enfim, essa é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. Então, a reativação de citomegalovírus, às vezes até de outros vírus também, tipo o adenovírus, pode ter uma associação com infecção fúngica invasiva. Recaída de doença, a gente não precisa nem falar, que daí já entraria mais como, eterna, né? como um quadro de alto risco. Tem algumas outras medicações novas que a gente ainda também não sabe muito bem, por exemplo, o venetoclax. Às vezes, uma das toxicidades do veneto é manter o paciente neutropênico por um período prolongado. Às vezes, é uma neutropenia muito prolongada e a gente acaba vendo, às vezes, infecção fúngica invasiva nesses pacientes. E ainda não existe uma recomendação, assim, de, tá com Vidase e Veneto, que é um esquema clássico aí principalmente para LMA, para paciente que não tem um status clínico muito bom. E aí não existe uma recomendação formal. Você tem que dar voriconazol profilático, ou isavoconazol, ou posaconazol profilático para esses pacientes. Ou o que você faz, porque tem Ou interação. O que você faz, tem interação. O próprio venetoclax tem interação com essa medicação. Então, é muito difícil. E isso a gente se depara diariamente. Todos os dias a gente passa por isso. Um grupo legal que vale mencionar também são aquelas infecções na UTI. Apesar de elas serem menos comuns, aqueles pacientes que têm um quadro viral grave, influenza, mesmo na época do Covid, um quadro pulmonar viral muito grave. UTI, geralmente num paciente já com DPOC, com uma doença estrutural pulmonar, corticóide, um vírus, e aí a aspergilose invasiva. Isso acontece também. É uma categoria de risco intermediário. A gente também não sabe muito bem onde colocar. Especialmente influenza é muito bem documentado, né? Exato. Às vezes existe uma associação bem firme. Tem dúvida sobre qual é o melhor critério diagnóstico ali para se utilizar. O aspergilose ele está no ambiente da UTI também. Né? É legal falar também, isso é uma coisa interessante, às vezes a gente muda a categoria de risco do paciente durante o tratamento dele, então isso é uma coisa legal. Você tem um paciente que está no TMO, aí tá tudo bem, tá transplantando dentro do filtro na unidade, que tem aquele filtro EPA, tem filtro nos canos, toda a água é filtrada para não ter contato com fungo, daí ele tem uma intercorrência, vai para UTI. Aí tem um leito que não tem filtro, por exemplo, ele se expõe mais ao ambiente. Ou, classicamente, os surtos de infecção fúngica foram associados com reformas no hospital, com alguma questão no jardim, ou você quebra a parede e solta aspergilos, então também tem essas coisas do ambiente, o controle do ambiente é muito importante, até inclusive dos motivos que se acredita que, por exemplo, na Índia teve muito mucor e não teve em alguns outros países, por exemplo, provavelmente é uma questão mais ambiental. Então tem várias, aí tem essa parte tem o lado do host, nós falamos muito do lado do host, mas também tem o lado de quanto você se expõe ao agente infeccioso também, né? Então os filtros, aquela coisa toda que vocês veem na unidade de hemato, para proteger justamente de se expor ao fungo. Beleza. E aí, a gente tá pensando aí nesses maiores riscos. Tudo isso vai ser muito importante para a gente pensar também em quando pensar em infecção fúngica, né? Porque, falando mais uma vez, é um fungo ambiental, muitas vezes o próprio aspergillus. Então, se eu chegar num paciente que imunocompetente, fez uma cirurgia de apendicite, deu ruim, foi entubado, tá na UTI, aí do nada piorou um pouquinho a ventilação, você coleta um lavado broncoalveolar e cresce aspergillus nesse paciente. A interpretação do aspergillus nesse paciente é totalmente diferente no paciente da oncohemato, né? Porque
pode ser que seja só um colonizante de via aérea. Às vezes o paciente teve um inóculo muito importante, mas não é aquilo que está causando o problema para o paciente. Então, beleza, dentro do contexto da onquemato, quando que a gente vai pensar num paciente com infecção fúngica? Acho que a ideia, primeiro, a gente falou de risco algumas vezes aqui para ilustrar para vocês que é o seguinte. Primeira coisa que eu olho para saber se um paciente pode ter fungo ou não é qual que é o risco. Porque às vezes ele vai ter um quadro que pode ser uma infecção fúngica. Então, o que é isso? Por exemplo, uma febre persistente. Estou dando antibiótico para um paciente neutropênico. O antibiótico cobre aquela flora de microbiota intestinal clássica, assim. A gente falou bastante na aula de neutropenia febril. Cefepime, pipetazo, meropenem. 3, 4 dias o cara mantém febre. Pode ser 200 coisas, uma pode ser fungo. Qual é o risco desse cara ter uma infecção fúngica? Vai determinar se eu vou muito atrás desse fungo ou não. Então, se é um paciente de baixíssimo risco, é autólogo, a gente falou aqui. Não sei se eu vou estar preocupado. Pô, mas é um halogênico com doença do enxerto. É uma LMA. Vou fazer tomografia de tórax, vou procurar fungo nele agora. Onde que a gente vai procurar infecção fúngica invasiva? Seios da face e tórax. E não esqueçam que tem o exame físico. Então, é uma coisa importante também lembrar. Exemplo, fusariose adora fazer lesão de pele. É clássico. Lesões de pele tipo vasculíticas, infiltradas. Você vai ver, o classicão é ter... A gente até brinca, né? Roxo, né? O preto, né? Escuro é bad, é ruim. Coisa necrótica é péssimo, tá? E é muito comum na hemato uma lesão que seria não necrótica ou não hemorrágica numa pessoa normal ser necrótica ou ser hemorrágica, porque eles são todos plaquetopênicos, praticamente, os pacientes da hematologia. Então é comum que o rash da candidemia ele é papular. Aí na hemato é roxo. Por quê? Porque o cara tem plaquetopenia. Então, rash também você tem que olhar. Pode ser sinal de doença fúngica. Sintomas rinocinusais, né? Sintomas oculares, podem ser sinais de alguma sinusite fúngica invasiva na região da face. Então, você tem que perguntar. E, claro, sintomas respiratórios podem se apontar para uma infecção pulmonar. Mas qual que é o problema? O neutropênico, o imunodeprimido, o corticoide, várias moléculas, os sintomas não são típicos, não são característicos. Às vezes é só febre e mais nada. Aí, por isso que eu falo que temos que olhar o risco. E aí nós temos que olhar qual estratégia nós usamos. Usamos profilaxia? Qual profilaxia? Tal antifúngico, voriconazol. O que escapa do voriconazol? É tal. Usei o quê? Fluconazol. O que escapa do fluconazol? Ah, é tal e tal. Então, por exemplo, se eu estou usando uma terapia antilevedura, estou usando fluconazol. E aí meu paciente escapa com uma lesão pulmonar, a aspergilose vai ser o mais comum disparado. Agora, se eu estou dando voriconazol, posaconazol ou isavuconazol, que pegam aspergilos, pegam filamentosos, o que vai escapar mais? Vórico pode ser mucor. E aí depende, né? Cada molécula tem mais um tipo de escape. Então, eu tenho que pensar o que eu estou dando, então o que eu vou pensar de que está escapando. E aí eu tenho que ver se eu estava fazendo aquele biomarcador. Então, se eu fizer estratégia preventiva, eu estou dosando a galactomanana o tempo todo. A galactomanana está presente principalmente em aspergilos, mas também está presente em fusariose, também está presente em histoplasmose, para surpreender a gente um pouquinho às vezes. Então, qual fungo eu estou pensando? Aspergilos. Estou fazendo o biomarcador o tempo todo. Então, vou dosar no sangue a galactomanana. Também posso dosar no lavado a galactomanana para ajudar no diagnóstico. Então, vou ter que olhar meu paciente assim. Estou suspeitando quando? O clássico, pessoal, febre persistente no paciente de alto risco. Esse é o clássico para você pensar em infecção fúngica. Exato, né? E o clássico é muito importante porque do exame físico, realmente, o que ajuda bastante é sempre olhar a pele. Não espere seu paciente ter um sintoma respiratório, lógico, você vai examinar o seu paciente, mas não espere isso, né? Não, mas tem que otimizar, não é exato, assim. né? Não espere que você vai ter uma ausculta típica de Você não- consolidação, não vai. Às vezes o paciente vai ter, sei lá, às vezes pode se manifestar como um infarto pulmonar, porque é um fungo anjo invasivo, às vezes o paciente do nada tem uma hemoptise maciça e era uma infecção fúngica que você deixou de fazer o diagnóstico. Então, ter esse limiar, por isso é importante estratificar o risco e a maioria das vezes o que a gente quer é fazer o diagnóstico radiológico antes do diagnóstico do exame físico, né? Porque, a não ser que você seja o cara ali do exame físico, Você para consegue identificar detectar um um nódulo pequenininho assim, para ver que tá alterado, aí você é muito bom, mas a gente vai ver isso na tomografia e tá completamente relacionado com o prognóstico, a gente fazer o diagnóstico precoce dessas infecções e isso diminui a mortalidade, você pegar ela enquanto ela ainda é um pequeno nódulozinho do que quando ela já está super consolidada, cavitada, no estágio mais avançado. Então, é importante isso. Otimizar o exame físico significa valoriza as queixas respiratórias do seu paciente. Quase qualquer queixa respiratória de um paciente está persistindo com febre, faça imagem. Quase qualquer uma. A gente vai valorizar. E lesão de pele... o cara fala assim, uma lesãozinha nova. Olha, às vezes o diagnóstico vem com a biópsia da dermata. Às vezes sai mais rápido do que todo o kit de coisas que você vai fazer de propedêutica. Aí falando um pouco disso que nós estamos falando para ficar claro, né? Então, como é que funciona? O paciente inala o fungo. Nós estamos falando de aspergilose, de fusariose principalmente. Esse paciente inala o fungo. O que vai acontecer no pulmão desse cara? Primeiro, o fungo causa uma lesão inespecífica no pulmão. É um infiltradinho.
às vezes é uma árvore em brotamento, às vezes é um pouquinho de vidro fosco, é uma bobeira, né? Aí ele vai começar a invadir os vasos sanguíneos e fazer um infarto pulmonar. Como que fica isso na imagem? E aí esse aqui é legal a gente comentar porque é o que cai nas provas e é o que acontece na vida real mesmo, que existe um sinal chamado sinal do halo. Halo é anel, né? O que é isso? O fungo vai lá e infarta o pulmão. Onde ele infarta o pulmão fica consolidado, fica branco na tomografia. Só que o pulmão tem dupla circulação, artérias pulmonares, mas também das artérias brônquias. Então todos os infartos no pulmão, lembra, são infartos hemorrágicos, com sangue em volta. Sangue dentro do alvéolo fica como vidro fosco. Então é um nódulo com halo de vidro fosco. Isso é típico de aspergilose pulmonar invasiva nesse paciente específico. Tem que ter o host, não é qualquer paciente, tem que ter este paciente, tá? Paciente oncohematológico, de alto risco, a gente comentou aqui, febre persistente, ou então você tem um sintoma pulmonar, você tomografa, nódulo com sinal do halo. Esse é o típico para você pensar em aspergilose invasiva. Ele começou a invadir e infartou. Se eu pegar muito antes de formar o halo, eu não vou ver isso, eu vou ver um achado específico. Pode estar lá, já o comecinho da infecção fúngica, ele não é específico. Passa o tempo, essa região ela pode consolidar e virar uma consolidação. Aí você vai ter mais dificuldade, porque ele volta a ser inespecífico de novo. Aí você fala assim, putz, uma consolidação é fungo? Não, muitas vezes pode ser. Vocês vão ver muitas vezes pacientes da oncohematologia com quadro grave pulmonar, a gente dá antifúngico. Nossa, mas a imagem é de consolidação. Sim, porque às vezes eu peguei meio tarde. Acontece. E quando ele recupera imunologicamente, volta os neutrófilos, ele pega a medula no transplante, ou ele recupera da quimioterapia, o que vai acontecer? Aquele infarto pulmonar, vai os neutrófilos para lá e fazem uma cavitação, cavita aquilo ali. E aí forma, né, como o paciente está deitado, a bolinha fúngica cai e forma um crescente aéreo, que é outro sinal muito bem descrito. Sinal do halo, na fase neutropênica, vira um sinal do crescente aéreo. Isso é típico de uma evolução de uma infecção fúngica. Tá? Então, essa é a característica. Como vocês sabem que tem esses estágios de evolução, dias, né, que para evoluir, é claro que em determinados momentos eu vou ter diferentes métodos diagnósticos também. Então, no primeiro momento, um achado muito inespecífico pode ser que eu não descubra que esse paciente tem infecção fúngica. Ou pode ser que ele só tenha um marcador no lavado. Então, ele não invadiu ainda o vaso suficiente para eu pegar no sangue. Eu pego só no lavado. Então, a galactomanana, o PCR para aspergilos, vai na broncoscopia para fazer o diagnóstico. Às vezes já tem o sinal do halo. Tipicamente, no sinal do halo, a gente vai conseguir achar a galacto no sangue, por exemplo. Nem sempre, mas vai ter uma chance maior. Às vezes já está muito inespecífico o achado, aí já é para ter galacto no sangue. Ou eu vou ter que lavar porque parece uma pneumonia bacteriana. Então, como é que eu vou saber o que é? Então, é comum que a gente comece suspeitando, vê a imagem, comece o tratamento e vai fazendo imagens seriadas. A gente falou que o exame físico não é muito bom, porque é um nódulo pequeno. Então, a gente faz imagem, repete a imagem com 5 a 7 dias. Às vezes, a conduta é, não sei, vamos repetir a imagem daqui a um tempo. Muito comum. É muito comum que a gente faça isso, porque o risco é meio intermediário, o paciente está bem, ele está com profilaxia. E assim, não é um paciente que é tranquilo de você fazer um lavado, é um paciente que tem duas plaquetas, que se ele tossir ele vai sangrar. Ele está transfundindo, mantendo menos de 5.000. Exato, então não é tão simples assim, vamos biopsiar esse nódulo. Vamos ressecar, fazer uma ressecção pulmonar. Então muitas vezes a gente fala, vamos esperar uma semaninha, a gente repete a toma aí para ver a evolução, ver se aumentou esse nódulo, enfim. O Jordan falou uma coisa muito legal, eu só queria reforçar que tem um estudo de 2007, mostra bem isso, né? Quem descobre com o sinal do halo tem um prognóstico melhor. Porque você pegou mais cedo a doença do que a hora que já virou uma consolidação, uma coisa assim. Então, o sinal do halo é um bom sinal para você descobrir a doença ali. Você consegue tratar esse paciente com uma evolução melhor, tá? Então, é bem legal reparar isso, né? A hora que o fungo fica muito invasivo, aparece o marcador no sangue, faz todo sentido, tá? Se não, tem que ser no lavado. Então, a gente sempre, se possível, seria bom fazer lavado de todo mundo. Mas, como você falou, o paciente tá grave, tem risco de você causar uma hemorragia, tá plaquetopênico, tem que ter um broncoscopista que tem experiência e vontade de fazer isso. Então, esse é um mundo... A gente falou muito de pulmão, né? A doença mais comum é pulmonar, mas outra doença que existe também é a dos seios da face. E aí vale mencionar também isso. Então, a gente faz tomografia sempre seios da face e tórax, é meio diferente, né? Por que seios da face? Porque seios da face é muito importante também. A gente inala o fungo. E os seios da face tipicamente são áreas que o antifúngico tem uma penetração ruim ou que tem uma questão de mais facilmente ter muito contato com ar, né? Ali não passou por uma... É como se fosse um grande filtro para os pulmões, né? E a gente pode descobrir lesões fúngicas invasivas no nariz mesmo com a tomografia normal. Então, às vezes, a tomografia de seios da face vem normal, você tem que falar para o otorrino ir lá e olhar. E quantas vezes um paciente com febre persistente, tomo de seios da face e tórax normal, a gente fala, otorrino, vai dar uma olhada. Eles fazem nasofibro
E a infecção fúngica invasiva do nariz começa tipicamente na concha média. Então vai lá, a concha média está pálida. Por quê? Porque o fungo infartou a concha média e ficou branquinho pálido. O tempo passa, o fungo cresce feliz, fica com o branquinho, o palidez vai indo para a borda e no meio vai necrosando. Aí faz necrose, aí o fungo aparece. Aquela forma, a gente fala o peludinho, né? Que é a forma reprodutiva do fungo. Ele está na matéria orgânica felizão lá, o cogumelão, né? Feliz, porque está se reproduzindo e tal. E aí que ele vai começar a invadir os ossos e realmente... Então, não é para esperar a tomografia mostrar o osso erodido para você falar, fungo no nariz. Agora já está super avançado e super grave. Né? E ao contrário do pulmão, o nariz a gente consegue operar com muita segurança. Então dá para ressecar a lesão fúngica do nariz com ótimos resultados. Eu acho importante isso que você falou, João, porque até hoje a gente não tem um marcador ideal que vai rápido conseguir me ajudar a definir que esse paciente tem uma infecção fúngica. Então, uma coisa no dia a dia, como a gente vê, talvez, de quem não está acostumado com esses pacientes, é assim, eu não sei o que o paciente tem, está fazendo febre. Eu pedi aqui uma sorologia aqui de aspergilose. Nesses pacientes, por 2 motivos, elas não vão trazer algum resultado, a sorologia em si, com algum significado clínico. Primeiro, o paciente está imunossuprimido. Você pode ter um falso negativo que não vai te trazer uma mensagem verdadeira. E lembrando, como a gente comentou lá no começo, esses fungos eles estão no ambiente. Então, contato com eles de uma forma geral você pode ter. Aí a gente entra nisso que você falou, a gente tem a galactomanana, que hoje em dia é um dos exames que acaba ajudando, mas mesmo assim, como você comentou antes, para cair no sangue, né, o negócio tem que estar invadindo e chegando lá. Tanto que, inclusive, o nosso ponto de corte, geralmente, para a galactomanana sérica, é menor do que tem no pulmão. Ou seja, o ideal se você está vendo lá no pulmão a lesão sugestiva, é ir lá procurar. E também, voltando naquilo que a gente falou, de qual terapia que a gente está usando como profilaxia ou qual que vai ser a estratégia que a gente vai estar fazendo para talvez uma terapia primitiva. Se na minha profilaxia, como você comentou antes, eu estou usando uma droga que vai cobrir ou vai escapar, eu tenho que às vezes também olhar para aquele meu remédio. Será que o meu voriconazol que eu estou usando está no nível sérico? Será que meu paciente está realmente tomando remédio? Quando a gente fala, por exemplo, do posaconazol, que a gente usa às vezes como profilaxia, é um remédio que aqui a gente só tem no Brasil oral. A solução oral. E, às vezes, para o paciente ter a absorção adequada, tem que ter um aporte de gordura muito significativo, né? O paciente já está mal, quimioterapia, vomitando, nauseado. Então, então, sempre tem essa questão que a gente questiona. E as drogas que interagem, né? Por exemplo, o voriconazol interage, como o Jordan comentou antes, com vários remédios, às vezes ele não faz o nível sérico adequado. Então, isso também é um desafio que a gente tem que ter em mente para esse rastreio. Isso que o tá falando é muito legal, porque assim, então meu paciente é alto risco, eu dei profilaxia para ele. Isso muda toda a minha interpretação do que vai acontecer depois. Então ele vai fazer tomografia, ele veio com nódulo, mas eu tô dando vórico. Primeira pergunta, tá no nível? Tá no nível. Então é mais difícil ter um aspergilo. Será que é um mucor? Será que é um fusarium? Será que é outra coisa? Será que é um aspergilo resistente? A gente não tem tanto no Brasil, mas fora tem muita resistência de aspergilo azólico, né? Tem uma culpa aí que tem a ver com agropecuária e tal, tem uma culpa de usar muito voriconazol mesmo, né? Então tem esse lado. Depois, o meu biomarcador, o que você falou que é muito importante. Se eu estou com uma droga anti-filamentoso, geralmente a galactomana perde sensibilidade. É mais difícil dela vir positiva no sangue, então a gente vai recorrer mais pro lavado num paciente com profilaxia, de um modo geral. Então isso que você falou é muito importante. Tá? Então você tem que... A galacto vai para uma... É melhor fazer no lavado? A gente vai... No paciente imunodeprimido como esse que nós falamos, neutropênico, imunidade celular lá no pé, a gente vai procurar bicho, pedaço de bicho. É ruim procurar sorologia, evidência imunológica, evidência indireta. Tem algumas coisas tentando ver, assim, umas vias inflamatórias e tal, mas a prática clínica procura o bicho na cultura, mas a cultura demora. Então, coisas que são mais rápidas, biomarcador e PCR. Hoje tem PCR de aspergilos para fazer no lavado, que ajuda bastante a gente a saber se ele está lá. Tá? Então, acho que essas coisas ajudam bastante a gente. E no nariz, a amostra, você também pode mandar o tecido para cultura e o tecido para sequenciamento. Hoje você pode sequenciar o DNA do tecido diretamente e aparecem uns fungos que só vendo. A gente tá cada vez mais vê fungos muito diferentes, né? E aí sempre aquela história, é do ambiente? É infecção? Mas em quem que esse fungo do ambiente causa infecção? Relatos de caso em neutropênico, leucemia, tá. Então, os fungos nesse mundo, eles têm que interpretar com muito cuidado que fungo eles são. Então, é legal isso e lembrar sempre de equilibrar, né? Qual que é o risco do seu paciente, o que ele está usando de profilaxia, então que momento da doença ele está, é sinal do halo, é inespecífica a imagem, que momento que eu estou, é seios da face,
Acho que todas essas coisas elas nos ajudam bastante, tá? O mucor, acho que vale mencionar um pouquinho sobre ele, que é uma doença geralmente muito agressiva de seios da face. A mucormicose rino-órbito cerebral é uma coisa que você vê a foto, você nunca esquece, né? Que é um fungo muito invasivo, que gosta de começar nos seios da face e ele vai invadindo local. Ele não é tão sistemicamente avançado, mas ele avança muito localmente. E aí ele pega olho, órbita, né? Começa a causar problemas, pode pegar seno central, geralmente vira uma coisa meio intratável. Então o tratamento ele é muito cirúrgico, além do antifúngico. É. E assim, o mucor, né, diferente do... Esse é no paciente diabético descontrolado, esse é o clássico, né? Vai ser só sinusite, você não vai ver uma pneumonia por mucor em paciente diabético. Ah, sim. Mas no paciente neutropênico, super imunossuprimido aí da oncohemato, às vezes pode acontecer. Inclusive, existe até um sinal que é um pouquinho mais específico para mucormicose, que é o sinal do halo invertido, né? Que ele é um pouquinho mais específico do que do aspergillus. Mas, enfim, né? Eu acho que é um tema muito grande, a gente não vai conseguir Exato. esgotar. A gente conseguiu falar um pouquinho aqui do aspecto geral, quem que é o paciente de maior risco, como que a gente pensa. Eu acho que a fala do William foi muito boa, né? Essa questão da gente valorizar os biomarcadores, mas também saber que se o paciente estiver em profilaxia, vai diminuir a sensibilidade. Às vezes, o paciente tá com a profilaxia no nível sérico adequado, o paciente... a gente tá fazendo tudo certinho, mas às vezes a doença de base é muito ruim, mesmo assim ele pode ter o escape. Mesmo a gente fazendo o melhor, deixando ele com filtro E, botando ele num saco plástico ali assim, dando 500 Todos os antifúngicos no nível mais adequado possível. Se ele não tiver neutrófilo, tanto é que a gente pode discutir em tratamento sobre transfusão de granulócito, outras estratégias, mas enfim, foge um pouco do Ele nosso tem que objetivo recuperar da doença aula. dele e recuperar imunologicamente, senão Mas ele é não isso, vai bem. acho que é o grande recado, né? Que se o paciente tiver não recuperar a imunidade, no final vai ser muito difícil a gente tratar essas doenças. Inclusive, em algumas situações, né? Às vezes você conversa com o transplantador, né? O médico, o oncologista, o hematologista que está acompanhando. Às vezes é o tempo de, se possível, dar um stop na imunossupressão, na químio, né? Mais de uma vez, às vezes o paciente está com uma lesão fúngica invasiva ali, às vezes você está investigando ou já está tratando, e você dá um time out, dá um tempinho. Ou diminui a imunossupressão no máximo que der, ou tira alguma molécula. Mas você tocou um ponto muito legal. Só para encerrar aquele raciocínio das estratégias, só lembrar, o tratamento que você vai dar depende da profilaxia também. Então não vamos esquecer disso. Perfeito. Então, tô dando voriconazol. Diagnostiquei uma nova doença fúngica invasiva. Tá no nível. Acho que eu vou ter que tratar com outra coisa. Então, só lembrar que o que você vai dar de terapia para um escape depende do que você está dando de profilaxia. Acho que é importante lembrar isso. E esse segundo ponto você tem que fazer o que você pode para recuperar o cara imunologicamente. Então, se a doença do enxerto, dá para diminuir o imunossupressor? Dá para tirar o anti-TNF desse paciente, por exemplo? E ao passo que, às vezes, acontece uma outra coisa interessante também. Então, o paciente fez uma leucemia aguda, e ele descobriu a doença fúngica invasiva, mas ele não recuperou. Ele precisa transplantar a medula, por exemplo. Às vezes a gente fala, transplanta com a doença, pelo menos controladinha na medida do possível, porque senão ele nunca vai ter neutrófilo, por exemplo. Faz outra químio, não tem problema, porque esse cara precisa recuperar. Então, às vezes, a gente vai tratar nossa estratégia baseada no seguinte: esse cara precisa recuperar neutrófilo. Como é que eu faço isso? É com transplante. Então, às vezes, a gente toca o transplante. Antigamente, essa coisa de não transplantar de jeito nenhum se está com aspergilose. Hoje em dia, não, ao contrário. Controlou a doença da medida do possível. Tem neutrófilo? Não, não tem. Só vai ter com transplante? Só vai ter. Então, vamos transplantar e fazer o melhor que a gente puder com a doença. Porque se ele não recuperar, ele não vai melhorar dessa doença. Acho que isso é um detalhe que é interessante mencionar. Então, se você puder fazer alguma coisa que o cara recupere a defesa dele, faça. Se você tiver tempo também, acho que vale só mencionar. Se você tem tempo e não vai fazer mais tratamento, então acabou o tratamento, era só uma quimio. Tem algumas leucemias que é só quimioterapia e acabou. O cara está em remissão completa, recuperou o neutrófilo. Às vezes, se dá tempo, antes do próximo ciclo ou antes de um próximo tratamento, você ressecar uma lesão do pulmão, você pode. Espera ele melhorar. Ficou lesão pulmonar, tira a lesão pulmonar. Tira a lesão do nariz. Se você tirar a lesão, cirurgicamente também existe isso, antes do próximo imunossupressão. E lembrar que se seu paciente teve uma infecção fúngica e ele se submete de novo àquilo que causou a infecção fúngica nele, a gente faz o que a gente chama de profilaxia secundária. Volta aquele antifúngico da outra vez. Então, meu paciente internou para teve uma leucemia aguda, fez uma aspergilose invasiva, tratei ele com voriconazol. Agora ele vai para o transplante, ficou neutropênico de novo? Vou fazer profilaxia secundária
com voriconazol. Acho que vale lembrar disso também. Aquela velha história que a gente sempre comenta, tudo que já aconteceu no seu paciente, tirando decapitação, a chance de acontecer de novo é muito maior. Especialmente expondo ele de novo ao que causou a primeira coisa. Então, ao mesmo que você esteja numa Revolução Francesa, né, fique de olho no histórico do paciente. Para quem está ouvindo aí, sabe que a gente ama esse assunto, a gente adora conversar sobre ele, e essa conversa vai muito mais longe, né? A gente podia conversar sobre tratamento, sobre voriconazol, posaconazol, isavuconazol, a gente nem tocou nos assuntos das anfotericinas. Cada um dos fungos que causam as doenças são tratados de maneira diferente. Falar especificamente sobre infecção de escape de maneira mais aprofundada, segmento do paciente durante tratamento, é muita coisa para a gente falar. Então, e para isso a gente tem uma novidade, né, João? Fala aí. Exatamente. Então, se você quiser se aprimorar de fato nisso, né? Se você quiser se você quiser se aprimorar para valer e conhecer muito mais aprofundado desses assuntos, entender cada um dos detalhes, cada antifúngico, cada tipo de tratamento hematológico, o que acontece com o seu paciente e tal, você está super convidado a participar com a gente da pós-graduação de infecções em imunodeprimidos. A gente começa a primeira turma agora em março. Então, é uma pós totalmente online, com encontros síncronos com a gente para discutir caso, com gente de várias especialidades, com uma equipe, um timaço para te mostrar, te ensinar e te deixar confortável a tratar esse paciente aí que está lá, 10 leucócitos, febre persistente, imagem no pulmão, e você vai ficar tranquilo e saber o que você vai fazer. Então, quero convidar vocês para participar da nossa pós-graduação e aprender muito mais aprofundado tudo sobre esse assunto das infecções fúngicas e, claro, muito mais em vários outros contextos. É isso? Isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Obrigado e vejo vocês lá na nossa pós. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Show?